Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à 15ª edição do Brasil com Zeus, seu pitaco semanal sobre futebol europeu, sempre com os brasileiros como plano de fundo. Estou aqui com o Marcos Monteiro, eu sou o Léo Nauer. Estamos nos estúdios do OneFootball em Berlim. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Léo. Vamos lá. Vamos discutir a Champions. A gente teve rodada, não dá pra falar que foi muito surpreendente. Exatamente, mas não teve outro assunto na semana. A gente precisa falar de Champions, né? Esse vai ser o foco do nosso programa. Pois é, talvez nem tanto foco no brasileiro, né? Porque Neymar não jogou, o nosso principal brasileiro não estava em campo nessa semana pela Champions. Mas a gente teve Marquinhos, que destruiu o jogo do PSG ontem, salvou praticamente o Paris ali, teve um chute do Messi que até hoje, eu acredito que a bola teria entrado se não fosse o pé do Marquinhos. Né? Pô, fiquei impressionado. O pessoal falou nas redes sociais que ele pipocou no pênalti depois, mas não dá, tem que dar um desconto, né? O golaço que o cara não tem fez. como falar que o Messi pipoca, né, cara? O pênalti é o ponto fraco dele, todo mundo sabe. Ele não tem uma conversão, por exemplo, eu estava vendo ontem o Cristiano Ronaldo, se não me engano, converte 83% das penalidades. O Lewandowski é acima de 90%, o Messi é 72 ponto alguma coisa de conversão. São números mais baixos. São números mais baixos. Não dá muito bem para falar que é ponto fraco do Messi, mas é o que ele não tem, não é a principal característica dele bater pênalti. Exatamente. Bom, enfim, teve o Marquinhos jogando muito bem no PSG. Também ontem o Liverpool ganhando do Leipzig, com uma atuação muito boa do Fabinho, principalmente, mas o Alisson jogou bem, o Thiago Alcântara jogou muito, né? Na terça-feira, o Sevilla do Diego Carlos e do Fernando foi desclassificado pelo Dortmund, né? O Haaland voando. E também teve a Juve perdendo, né? Na verdade, ganhou do Porto, mas acabou sendo desclassificado, né? Então são muitos brasileiros pra gente falar. Não teve algum cara assim que saltou aos olhos, eu acho, né? Que foi o principal jogador, mas enfim, são muitos assuntos, né? Que tu acha a gente começar falando do Barça e PSG, PSG e Barça? Cara, eu acho que é o... Esse foi o jogo que tu acabou assistindo, né? Foi o jogo da semana, inclusive, também. Tava todo mundo ansioso para ver se o Barça ia conseguir emplacar uma nova virada histórica. Deu pinta de que ia acontecer, porque começou frenético o jogo, o Barcelona 70% de posse de bola, pressionando o Paris, o PSG não conseguia jogar, tinha uma ou outra escapada com o Mbappé, mas não deu, né? Não deu. O PSG, inclusive, saiu à frente, né, no placar com um pênalti. Mas fez aquele pênalti, aliás, hein? Foi pênalti, né? Foi sem querer o pisão, foi sem querer. Eu achei meio estranho, assim, não sei se eu marcaria, né? Foi sem querer, mas sem querer é pênalti, né, cara? Derrubou, a bola nem ia em direção ao Icardi, né? Falar a verdade, já tava nas mãos do goleiro, mas teve o pisão, né? Foi claro, até quando o VAR chamou o árbitro pra rever o lance, eu achei estranho, né? Falei, mas vai rever o quê? E depois realmente deu pra gente perceber que teve um pisão no tornozelo do Icardi. A minha opinião sobre esse início de jogo, eu acho que o PSG começou numa rotação muito abaixo, assim, parecia que tava em jogo treino, né? Não tava marcando muito atrás, não estavam pressionando a bola. Mas geralmente acontece com um time que tem grande vantagem, né? Então... Eu acho que principalmente acontece com esse PSG, assim, né? A gente tem falado semanalmente que é um time que tá meio torto, né? A gente elogia o Neymar, elogia o Mbappé, mas ainda assim... não sei, pela atuação de ontem eu não consigo imaginar que se esse PSG pega um time um pouco mais forte, daqui a pouco um City ou o próprio Bayern de Munique ou até o Liverpool, se consegue passar, porque daí é outros 500, né? Pois é, ou até mesmo de novo, você falando do Bayern, foi a final, né, do ano passado, que não aguentou o tranco, né, porque assim, uma coisa é você pegar um Barça meio capenga ali, com o Messi tentando resolver, mas o time do Barça não é mais o que era, né? Então, apesar do primeiro tempo ter sido muito bom, inclusive me lembrou os tempos do Barça de Guardiola, né? Porque tava uma pressão absurda, perdia a bola, já conseguia retomar a posse de bola com muita facilidade. Era muito engraçado você ver quando o Barça perdia a bola e um jogador do PSG tinha o controle, já vinham 3 jogadores do Barça em cima para recuperar a posse. Era muito o que o Guardiola fazia, aquela regra dos 5 segundos. Você tem 5 segundos para retomar a posse de bola. E teve algumas coisas que beneficiaram o time do Barça, essa mudança de esquema com 3 zagueiros, beneficiou muito o Sérgio Busquets. Ontem ele fez uma partida, para mim, estupenda, foi o melhor em campo, né? Tinha aquela polêmica da semana passada que era Sérgio Busquets ou Gerson, né? Que o Sérgio Busquets jogou ontem é uma aula de futebol, né? Mostrando que não precisa de tanta força física, mas que futebol tem que jogar aqui com a cabeça, né? Não tanto com os pés. Ele é um jogador lerdo, né? Ele é um jogador meio lentão, assim, parece um armário no sentido de velocidade, não de força. Mas ele distribui muito bem. E ontem foi o principal ali do meio de campo, né? E eu gostaria de destacar, é meio clichê destacar isso, mas o Messi fez uma partida absurda, né? Assim, perdeu um pênalti num momento decisivo da partida, é verdade. Talvez se o Messi tivesse convertido aquela penalidade
pudesse mudar os Pudesse ânimos, né? mudar, né? Porque ia pro intervalo com 2-1, cara, era fazer mais 2 ali e o Barça ia pressionar com tudo, né? Enfim, a gente não sabe o que ia acontecer, mas né, provavelmente poderia mudar ali o destino da partida. Mas coisa, apesar né? do pênalti, ele fez uma partida sensacional. A referência que a gente tem de boa atuação do Messi é tão alta que ele marcar um gol e criar 10 oportunidades de gol para os outros companheiros não é o bastante, né? Se ele perde um pênalti, né? Porque para mim, por exemplo, o que errou de gol o Dembélé foi uma coisa impressionante, né, cara? É absurdo, Pra realmente. mim, assim, ó, eu não consigo entender como é que o Barça insiste ainda nesse cara. Tem muito talento, mas assim... insiste porque foi muito não caro, é um jogador né? de alto nível, não tem mentalidade, sabe? Ele é novo, né? Mas apesar disso não é uma desculpa, né? Tinha que... Que ano após ano é sempre os mesmos erros, né? Sempre essa decisão errada na hora que precisa, né? Eu lembro do jogo contra o Liverpool, naquele 3-0 no Camp Nou, depois o Liverpool acabou se classificando, né? Devolvendo em Anfield, que o Messi fez uma puta de uma jogada e rolou pro Dembélé, o Dembélé perdeu um gol na cara, podia ter liquidado a fatura, assim, né? Enfim, assim, eu acho que o Dembélé é um cara que já recebeu todas as chances que podia receber e agora tá na hora, a gente falava isso até antes, né, que talvez fosse o momento do Barça aproveitar aí que o Dembélé vale uma grana boa ainda e negociar ele, né, trazer um outro cara, porque não tá dando certo, né, tá sem machucado, quando não tá machucado, chega na hora H aí num jogo de Champions e falha como ele falhou ontem. Teve eu vi até um comentário no Twitter de um cara dizendo assim, pô, vocês estão reclamando que o Dembélé errou os gols, mas também ele é o único jogador do Barça que conseguiria criar aquelas oportunidades, porque ele é tão rápido e tem uma passada tão larga assim que ele consegue chegar na frente dos zagueiros, né, então tem esses dois lados, mas eu acho assim ontem que ele foi o principal personagem negativo do empate do Barça, né? De repente, se tivesse um outro cara ali no lugar com um pouco mais de capricho, poderia ir bem, né? O Dembélé, ele realmente criou bem ontem, né? Ele, justamente por causa disso, né? Ele é muito rápido e ele tem a passada que ele consegue chegar à frente do zagueiro nas divididas e na bola, mas não adianta você criar e não marcar, né? Ainda mais num Barcelona que não tem um centroavante praticamente, que o cara tá ali para marcar gol. Daí ele cria e não marca, não tá balanceado isso daí, né? Ou ele volta pra base treinar fundamento de finalização, né? Ou o Barça tem que arranjar uma solução. Agora, o problema do Dembélé é que ele foi muito caro, né? Ele é um jogador caro, então o Barcelona pagou um absurdo por ele, na esperança de que ele fosse substituir o Neymar e não deu certo. Eu vi um tweet muito engraçado ontem, né? Ninguém contrata Dembélé para substituir o Neymar e passa impune, então... O Bartomeu disse, o ex-presidente do Barça, disse numa entrevista, acho que foi no início do ano passado, no final do ano passado, que o Dembélé joga mais que o Neymar, né? Isso aí deveria ser motivo de prisão em alguns países. Né? Não, essa frase é proibida em 130 países. Eu tenho vontade de vomitar quando eu escuto um negócio desse, não fico enojado. Cara, não tem como comparar o Dembélé com o Neymar, né? Não ainda, e acho que nunca vai ter como, né? O cara não tem... Pois é, mas assim, vamos falar um pouquinho mais de Barça para depois entrar nas atuações individuais do PSG, porque eu tava discutindo com alguns amigos ontem pelo WhatsApp, pelo próprio Twitter, me parece, assim, que o Messi pode ficar no Barça, pode renovar o seu contrato, né? Eu acho que ele parece mais à vontade em campo, né? Tu vê que tem algumas boas peças e algumas boas promessas, né, do time do Barcelona e que daqui a pouco podem dar um estofo e mudar o ambiente, assim, esse ambiente que estava conturbado no Camp Nou, né? O que tu acha a respeito disso? Cara, eu acho que é uma possibilidade. Tá crescendo cada vez mais, né? Sim, a gente vê ele mais engajado também, né? Ele foi votar na eleição a presidente primeira vez, ele nunca tinha feito isso. Então mostra que ele tá preocupado com o futuro do clube. E não tem como ser diferente. Ele passou a vida toda no Barcelona. É o clube do coração dele, é o clube onde ele é ídolo, talvez o maior ídolo, talvez não, com certeza o maior ídolo da história do Barcelona. E quando você vê ele engajado dessa forma, a ponto dele ir votar, e ele postou nas redes sociais esse momento justamente para mostrar que ele está engajado, ele está preocupado. Realmente é de se pensar que pode ter uma virada de página aí que faça com que ele fique no Barcelona. Né? Eu acho que o que ele sempre pediu para o clube foi que resolvessem os problemas políticos que parecem que estão sendo resolvidos, ou pelo menos os desafetos do Messi, né? O Bartomeu foi preso, né? Estão sendo punidos os responsáveis por ter feito o que fizeram com o clube no ano passado, né? Questão do time competitivo, deu uma decaída no início do ano, né? Se perdeu algumas peças, mas tem aí bons jovens e caras que são promessas realmente mundiais. Tu vê o De Jong, o Ansu Fati, o Trincão ontem entrou muito bem, né? Quem mais a gente pode falar? O Pedri. Né? Então, se tu contrata uma peça, um grande jogador, aí, daqui a pouco, o próprio Haaland, né? Já que a gente tá falando que o Barça precisava do número 9,
por que não, né? Por que o Messi não pode mudar de ideia? Acho que é isso que ele sempre quis. E tem uma outra coisa também, né? Cara, a família do Messi morou a vida inteira em Barcelona, né? Então ele vai tirar a família dele de Barcelona. Tu acha que os filhos dele querem sair de lá? A mulher dele quer sair de lá? Provavelmente não, né? Pois é difícil falar, até porque assim, infelizmente o Messi não tem mais muito tempo de carreira, né? A gente sabe disso. Vai ser chutando alto ali um contrato de no máximo 3, 4 anos. Então, os caras daqui a pouco vão falar nos comentários aí, pô, o que o maluco tá querendo opinar a família do Messi? Mas, pô, isso importa demais, né? Importa bastante. E tem uma questão de que o Messi, ele, por exemplo, o Messi não fala inglês, né? Exato. O Messi, ele só fala espanhol. Então, vai jogar na Premier League, como é que vai ser a adaptação dele? Ele é um cara que ele já não tá no começo de carreira, ele não quer perder tempo com adaptação, ele quer chegar e jogar, né? E isso importa, a família também, né? Então, isso que você falou é importante. Até tem uma outra questão, que enfim, no último episódio eu falei que o Messi, ele... Não sei se exatamente foi isso que eu falei, né? Mas o pessoal me cornetou nos comentários dizendo que eu tinha dito que o Messi precisava se provar na Premier League, que eu queria ver ele no Manchester City por isso, né? Mas assim, eu sou conhecido entre os meus amigos por ser fanboy do Messi, é o melhor jogador que eu já vi na minha vida, com sombra de dúvidas, assim, disparado com relação ao segundo. Mas aqui na Europa, principalmente os nossos colegas ingleses, eles ainda assim acham que para o Messi estar no topo do topo, ele precisa jogar na Premier League, né? Eles dizem, pô, o cara mete 30 gols, né, na La Liga por temporada, ou mais que isso, mas na Premier League ele não faria isso, né? Porque é um campeonato mais disputado, assim. Então, foi isso que eu quis dizer, né? Eu quis dizer que eu queria ver ele na liga mais competitiva do mundo para ele acabar de vez com esse pessoal que diz que ele só joga contra o Alavés e contra o Granada, né? Pois é, né? O britânico tem um pouco disso, assim, né? Os caras comparam o Kane ao Ronaldo, né? Então, o que você vai esperar, né? Mas, cara, o Messi não tem que provar nada pra ninguém, pelo amor de Deus. Até se ele for na Premier League, vamos supor que ele vá pra Manchester City, por exemplo, e não exploda, não joga o que ele tá jogando no Barcelona, cara, isso não vai diminuir o tamanho do Messi, entendeu? O Messi já pra mim também é o maior jogador que eu já vi jogar. Enfim, é complicado falar isso, assim, né? Agora, a mudança dele depende de vários fatores, né? Depende de vários fatores. Às vezes o cara... Dá pra pegar muito um comparativo com o Totti, por exemplo, na Roma, né? Que também ali, o maior ídolo da história da Roma, passou a vida inteira jogando na Roma. E depois que ele se aposentou, o que ele falou? Ele falou, pô, eu me arrependo de não ter jogado algumas temporadas fora. É simplesmente uma questão de você querer ter a experiência fora, né? Exatamente. Então, muitas vezes também o profissional... Vamos sair agora do âmbito do futebol, né? Pega um profissional de qualquer outra área, né? O cara passa a vida toda trabalhando no Brasil e tal, e depois ele fala, pô, queria ter tido a experiência de trabalhar 1 ano, 2 anos fora do Brasil para ver como é que é. O profissional do futebol é um pouco semelhante, né? Às vezes a gente pensa que por ser futebol tem a questão da paixão, né? Pô, o cara não... Jogou a vida inteira no Barcelona, ele é apaixonado, ele não pode ir para outro clube, senão ele vai estar virando a casaca e tal. Não é assim. Existe um profissionalismo, né? Às vezes o cara tem a ambição e tem a vontade de ter experiência fora daquele lugar que ele tá. Então tem que ver, às vezes é isso que o Messi está procurando. Se for isso que ele esteja procurando, aí a questão da família vai ficar um pouco de lado, vai ficar tudo de lado, porque ele quer ter experiência. E foi isso que o Totti disse. Inclusive a saída do Buffon da Juventus, já no momento que ele devia ter se aposentado. Exato. Ele saiu e foi pro PSG. É justamente em questão disso, em função disso. Ele mesmo falou, ele falou, pô, eu conversei com o Totti e ele disse que ele se arrepende de não ter saído. Pra eu não me arrepender, resolvi ir pro PSG. E depois se arrependeu de ter ido e voltou pro Juventus. Mas é isso, ele teve a experiência que ele quis fora, ele viu, não é bem assim, e voltou pro Juventus. Então, às vezes o Messi precisa de um intercâmbio, né? Deixa eu jogar um semestre nos Estados Unidos, sei lá, pra ele chegar lá e falar, não, deixa eu voltar pro Barça. Então... Tudo isso entra na conta, né? Falando agora, a gente tá falando do PSG, me lembrei que a gente não comentou ainda das atuações do PSG, né? A gente tá aqui falando de Messi, e o Messi é argentino, né? Brasileiro, né? Nosso podcast é focado nos brasileiros. Então vamos pro PSG, porque... Mas e se o Messi fosse brasileiro, hein? E a seleção? Como é que ia ficar? Vamos pro próximo tópico. Vamos falar de Marquinhos, né? Finalmente, porque, enfim, foi o cara do jogo ontem, pelo menos pelo lado do PSG, né? A partida que jogou e chega a ser chuveiro no molhado, né? Aproveitar que tá caindo o mundo hoje em Berlim. Exato. Pra usar essa expressão. Cara, o Marquinhos jogou muito bem ontem. A gente já teve um brasileiro zagueiro que foi bem, né? O brasileiro luso, né? O Pepe, que destruiu no jogo do Porto, né, cara? O Porto com o Juventus, o Pepe foi sensacional. Enfim, a gente não vai focar tanto nele porque ele é um brasileiro portuga, mas
o Marquinhos teve uma atuação também excepcional pelo PSG. Ele foi o único cara do PSG que manteve a grande atuação no primeiro jogo, né? Pois é, porque o Mbappé foi apagado, né? O Mbappé foi apagado. Eu achei que o Mbappé fez uma partida regular para ruim, assim, né? Perdeu um gol no final, aquela correria de sempre, mas tipo assim... na correria ninguém vai ganhar dele, o cara é muito rápido. Talvez o Dembélé ganhasse. Mas ele foi apagado ontem. E o Marquinhos conseguiu manter o nível que teve na primeira atuação no Camp Nou. E, cara... E o Navas também, né? O Navas salvou, o Navas salvou. Foram os dois principais jogadores do PSG, mas eu ainda destaco mais o Marquinhos. Assim, Teve um lance que o Messi, na pequena área, ajeitou para chutar e bateu, e o Marquinhos se jogou na frente da bola e impediu o gol. Então, assim, cara, foi sensacional, assim, foi sensacional. Foi uma atuação de alto nível do Marquinhos. Para mim, o melhor brasileiro da semana, que eu destaco, a gente vai falar isso depois no final, mas para mim o destaque brasileiro da semana é o Marquinhos por causa da atuação pelo PSG. Eu concordo contigo. Eu vou destacar outro brasileiro, mas o Marquinhos realmente está jogando muito. É um cara que tem calado a minha boca, porque eu criticava muito ele. Assim, eu achava que ele era um cara muito baixo para atuar como zagueiro. Eu gosto de zagueiro alto, sou meio conservador nessas questões, mas ele hoje está sendo... Olha, ele é com certeza um top 3 da posição, né? Eu não tenho dúvidas, pelo menos essa temporada dele é de um top 3 na posição. Não vejo um zagueiro hoje que esteja jogando muito mais que o Marquinhos, a não ser... Sei lá, podemos pensar aí no Rubem Dias do Manchester City, talvez, mas também ainda é um cara muito novo, né? Enfim, não vou fazer comparações aqui, porque daqui a pouco eu me perco nessas... Não, mas brasileiro, sem dúvida, é o zagueiro que é para chegar e vestir a camisa da seleção. E não seria exagero ser capitão, assim, porque ele representa muito dentro de campo, ele é uma liderança também, né? Então... Bom, aproveitando que a gente está falando do Marquinhos, eu vou falar de outro cara que para mim é subestimado, né? E tem jogado muito, não importa a posição que atue, que é o Fabinho, né? Ontem o Liverpool ganhou de 2-0 do RB Leipzig, já tinha vencido a primeira partida por 2-0, então foi o confronto, digamos, mais fácil, entre aspas, né? Não teve emoção, né? Foi tranquilo. Eu lembro que a Joana, num dos episódios, disse, pô, tu tá apostando muitas fichas no Liverpool, mas eu achava mesmo que... apesar da má fase do Liverpool, era muito difícil do Leipzig conseguir fazer frente, né? Então... o Leipzig tem crescido bastante, né, nas últimas temporadas. A gente aqui acompanha bastante a Bundesliga e tal, e a gente vê isso, né? O Leipzig tem surgido faz tempo já, com uma força muito grande na Alemanha, principalmente, batalhando ali com o Dortmund pelo posto de segundo melhor da Alemanha, né? Porque o primeiro é do Bayern, não tem como tirar. Mas o Liverpool... realmente, se eu fosse ter que destacar um confronto um tanto quanto previsível, seria o Liverpool. Leipzig deu o previsível, que foi o Liverpool passado. E ontem aconteciam algumas coisas que há tempos não aconteciam no Liverpool, né? Número 1, Fabinho jogou como volante. Acho que foi a primeira vez olha, não sei se é a primeira vez na temporada, mas foi... Provavelmente quando o Van Dijk estava ainda... não tinha rompido o ligamento e o Fabinho estava jogando de volante, né? Mas esse ano, com certeza, foi a primeira vez como volante. E o Liverpool conseguiu controlar mais o jogo, né? Que é uma coisa, era uma tese que eu tinha aqui no podcast. Tu já não tem os zagueiros, né? Daí tu já tira teu principal jogador do meio de campo, que mais entende o sistema de jogo, que o Fabinho ele é responsável por dar aquela... limpar a jogada, roubar muita bola no ataque, pressionar, ele tem a passada muito larga, né? Então o Liverpool tirou esse jogador, já não tinha o Henderson, que é outro cara também que pressiona muito bem, ficou com um meio campo um pouco frágil fisicamente, entre aspas, né? Ou mais frágil do que era, porque acabou puxando os principais jogadores do meio para a defesa, né? Então foi um dominó assim. Ontem acho que o Klopp conseguiu solucionar isso. Jogou, o trio de meio campo foi o Fabinho, o Thiago Alcântara, que assim, gastou a bola. Aliás, se vocês não viram os highlights da partida, vejam, tem um lançamento do Thiago Alcântara que é pornográfico. Não, teve um lance que ele deixou, se não me engano, o Salah na cara do gol. Exatamente esse lance. Que foi perdido depois o gol, né? Que o Salah tava do lado, o Jota tava chegando pela esquerda. Não tem como não fazer aquele gol e não foi feito, né? Mas o passe do Thiago foi sensacional. Então jogou o Fabinho, o Thiago e o Wijnaldum. E enfim, né? A zaga foi formada daí por dois meninos aí, o Phillips e o Kabak. Então, mas talvez eu acho que o Liverpool se achou um pouquinho, né? Talvez seja aí o ponto pro Liverpool conseguir direcionar essa temporada, né? Salvar, né? Porque foi isso que eu ia falar. Talvez seja o ponto de virada ali pro Klopp e falar, opa, peraí, então deixa eu voltar o Fabinho aqui pro meio, recompor o time para voltar a ter uma boa fase, porque a fase do Liverpool na Premier League não é das melhores. Exatamente. E o Klopp falou depois da entrevista coletiva que o Fabinho é o melhor número 6, se referindo à posição de primeiro volante, né? Melhor número 6 do mundo. Então por que põe ele na zaga? Exatamente. Porra. Então,
Na dúvida, põe o cara no lugar Exato, dele. Né? Você acabou de falar que o cara é o melhor do mundo na posição, mas eu vou pôr ele na zaga. Não faz sentido. Então, assim, ó, tem uma tese, né, que eu já quero puxar aqui, que é justamente o título do nosso episódio hoje, que seria Marquinhos e Fabinho são os brasileiros mais subestimados da Europa. Eu acho que sim, respondendo essa pergunta, né? Vocês podem dar os pitacos de vocês aí nos comentários. Subestimados, cara, eu não sei se eu concordo. Eu acho que são subestimados. Tu vê algum colega nosso europeu aqui falando do Marquinhos, eu não escuto nenhum. Cara, talvez subestimado pelos que não são brasileiros, no caso. Mas eu acho que o Marquinhos ele tem um reconhecimento muito grande. Muito grande. E todo mundo sabe a qualidade que ele tem, né? O Fabinho eu concordo. Muita gente subestima, até brasileiro subestima muito o Fabinho. Fala, mas o Tite, né? O Tite não levou o Fabinho nem pra Copa América. É isso que eu ia falar. Mas vai chamar o Fabinho pra seleção? Porra, o Fabinho joga muito. Pode ser que o Tite não consiga encaixar ele ali no grupo. Enfim, existem várias justificativas para nos convocar um jogador, não só o que ele faz dentro de campo. Mas olhando de fora, realmente é surpreendente o Fabinho não ser chamado. Eu acompanho todos os jogos do Liverpool, ele é um cara moderno, podemos usar essa palavra. Box to box. Porque ele faz a posição de primeiro volante, ele joga como zagueiro, ele dá passes, ele é um cara que consegue dar a pifada, como a gente fala lá no Sul, né? Deixar os companheiros na cara do gol se precisar. Ele chuta bem de fora da área, cabeceia bem, ele é um cara muito completo, é um cara que hoje faz funcionar qualquer time, né? Então, sim, já passou na hora do Tite montar a seleção não em função dele, mas que não fique improvisando ele como lateral, ou mantenha o Casemiro ali. Acho que o Casemiro que vai ter que acabar se adaptando, né? Apesar de também jogar muito, mas daqui a pouco recua pra zaga, sei eu, assim. Mas o Fabinho tem que jogar na posição dele como primeiro volante e ser uma das peças centrais da seleção. Tem muita questão do Casemiro também, né? Porque o Casemiro, cara, é o capitão da seleção. Assim. Ele ia ficar sem ar aqui, né? Então você vai mexer no Casemiro, realmente é complicado. E o Casemiro, aí realmente não tem muito a questão de ser subestimado ou não. O Casemiro é unanimidade, né? Todo mundo reconhece a qualidade do Casemiro como volante, é indiscutível. Então talvez a justificativa do Tite seja essa, né? Pô, chamar o Fabinho, mas devo ter que mexer na posição do Casemiro, é um cara indiscutível e tal. Complica. Eu vou dizer, por questões de hierarquia, daqui a pouco a melhor alternativa pro Tite é aproveitar aí que o Klopp tá treinando o Fabinho como zagueiro e colocar essa dupla de zaga, né? Fabinho e Marquinhos, né? Porque pra próxima Copa dificilmente o Thiago Silva vai estar num nível tão grande assim, né? E a gente não tem um outro zagueiro a não ser o Marquinhos que acho que mantém assim esse padrão muito alto, né? Mundial, né? É pronto assim, não? O Felipe joga bem, o Éder Militão é bom também, mas... tem zagueiros para serem formados ainda, como o próprio Militão, né? Ele é um jogador muito bom, mas ele é muito novo. Ele precisa passar por formação. E ele nem é a posição de origem dele também ser zagueiro, né? Ele era de origem lateral. E também falando um pouco do português Diogo Jota, né? Para agradar os nossos amigos portugueses aí, não esquecer deles no episódio. O Jota deu um passe ontem pro gol do Salah, o primeiro gol, aliás, uma bela jogada do Liverpool. E perdeu alguns outros gols também, né? Como todo o time. Não só ele, o Liverpool perdeu muito gol. A gente não consegue mostrar os highlights aqui, né? Mas busquem aí no YouTube, porque assim, foi um festival de gols perdidos, né? Não só do lado do Liverpool, né? Crime, o Leipzig também perdeu algumas oportunidades ali, tanto que o Alisson salvou. Né? O Alisson jogou bem. E o Diogo Jota fez uma boa partida, né? Ele retornou como titular agora, não sei se foi a primeira partida dele como titular, mas foi uma das primeiras aí, e depois da lesão, né? E atuou bem, né? O Firmino não jogou, então... Ele vai precisar de um tempo para voltar no nível que ele estava vindo muito bem, né? Ele estava vindo tão bem a ponto de jogar o Firmino para reserva. Do pessoal cogitar isso, né? Exato, e agora ele está retornando de lesão, fez uma boa partida, perdeu gols, é verdade, mas fez uma boa partida ontem. Bom, vamos aproveitar então para mudar o dia de Champions, né? Porque a gente já falou dos jogos de ontem, de quarta-feira. Precisamos falar dos jogos de terça-feira. A Juventus venceu o Porto por 2-1, mas acabou sendo desclassificada, porque né, na prorrogação foi 1-1. E Cristiano Ronaldo não fez, né, uma das suas melhores partidas na carreira. O que podemos falar do português, aproveitando já puxando de português para outro português, né? De Jota para Cristiano Ronaldo. Cristiano não fez uma boa partida pela Juve. Eu tava lendo uma estatística, né? A última Champions disputada pelo Cristiano no Real Madrid, se eu não me engano, ele fez 15 gols naquela edição. E é o mesmo número de gols que ele fez pela Juventus em todas as edições de Champions que ele disputou pela Juventus, que se eu não me engano são 3. Isso mostra que tá em decaída, né? Mas é culpa dele ou é culpa da Juventus? Porque, assim, eu sou o Team Messi, né? Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo continua num padrão de atuações muito alto, né? Eu acho que o time da Juventus que tá fraco mesmo. Não é culpa do Ronaldo, não é culpa dele. Você tem que ver que, assim, naquele Real Madrid, ele era o principal jogador do time, ele continua sendo, o time jogava em função dele,
mas ele tinha companheiros ali que conseguiam corresponder. Na Juventus parece que não está sendo o caso, né? Na Juventus não está sendo o caso. Eu acho que tem 3 times na Europa que foram, acho que ditaram, né, as tendências, entre aspas, assim, do futebol europeu na última década aí, que foi Juventus, Barcelona e o Real Madrid, né? Estou excluindo o Bayern dessa turma. Mas esses 3 times, eles estão naquela troca de ciclo, né? Um pouco perdidos, assim. Alguns jogadores que estão um pouco mais velhos, não sabem ainda se rendem, mas também estão jogando bem algumas partidas, né? Eu acho que nenhum dos 3, nem Barça, nem Real, nem a Juventus, estão conseguindo lidar muito com essa troca de fase, assim, né? É uma troca elenco, né? de geração, né? Aquela Juventus do Alegre era sensacional. De repente, nessa Juventus, ele poderia ter feito mais diferença, né? Talvez. Aí a gente já não sabe porque era uma Juventus que não tinha um futebol muito vistoso, assim, né? Muitas vezes reclamava-se muito que jogava muito no contra-ataque, jogava retrancado, mas era muito efetiva, né, cara? Muito efetiva. Chegou à final da Champions, pra mim, assim, foi um pecado não ter vencido a Champions, porque era um time, eu gostava de ver aquela Juventus. Muito também. Não achava que tinha um futebol tão bonito quanto tinha o Real Madrid do Cristiano, quanto tinha o Barça do Guardiola, mas era muito efetivo. Era um time que segurava muito bem, tinha uma zaga sensacional com o Bonucci ali em alto nível, que ele já não está mais também jogando também. Tinha o Chiellini também, que era indiscutível na zaga, o Buffon pegando tudo lá atrás, mesmo com seus 37, hoje o Buffon tem 120, mas na época ele já era velho, mas estava jogando muito. Cara, aquela Juventus, pra mim, não ter vencido a Champions foi um pecado. E foi, inclusive, uma das partidas pela qual a Juventus foi destruída foi contra o Real Madrid do Cristiano, né? Que fez aquele gol histórico no Allianz Stadium de bicicleta. O cara saía aplaudido pela torcida adversária, isso é pra contar pros netos, bisnetos e coisas de poucos, todas as gerações. Exato, então... Mas enfim, teve falando especificamente da partida de terça, né? Eu achei que deram uma garfiada no Porto, né? Aquela expulsão do Taremi ali, aquilo ali não existe, né, cara? Se era meu time, eu tirava todo mundo de campo. Tu não achou isso aí, cara? Pô, o cara dá um cartão vermelho pra um cara que chutou a bola daquele jeito lá, nem atrasou o contra-ataque, pelo amor de Deus. A questão do critério, né, cara? É engraçado até esse lance, porque realmente na Europa o árbitro deixa correr mais, né? O jogo e não dá esse tipo de lance, assim, pra cartão vermelho. Mas aconteceu. Mas o importante é frisar que o Porto ainda assim conseguiu se segurar e conseguiu passar, né? Que vou dizer assim, ó, só insistindo um pouco nesse assunto pra gente passar depois pra análise do jogo, mas eu acho que o árbitro tem que ter um pouco de bom senso, entendeu? Por que tu vai expulsar o cara pra uma jogada dessa? Se ele tivesse feito algo muito absurdo, mas ele simplesmente chutou a bola, talvez nem tivesse escutado, ou escutou, mas eu acho que o árbitro ali foi muito rigoroso, seguiu muito à risca a regra, né? É uma jogada que pode dar um cartão amarelo, de repente, se o cara não tem, né? Mas ele já tinha amarelo, daí tu expulsou, né? Então... mas eu... Enfim, não que eu esteja querendo defender os árbitros, né? Mas eu acho que às vezes a gente tem muito a visão do espetáculo em si, né? Tipo, porque realmente foi um lance que prejudicou a questão do jogo, né? O andamento, principalmente para quem torce pro Porto e pro Porto em si. Mas muitas vezes tem uma pressão em cima do árbitro que vem dos bastidores que a gente não sabe, né? Então, por exemplo, vamos supor o árbitro não dá o cartão vermelho. Na regra diz que tinha que dar. Depois ele vai ser cobrado, né? Tem toda uma comissão por trás que vai chegar, por que você não deu o cartão vermelho nesse lance? Mas daí assim, tu acha que se ele não tivesse dado o cartão vermelho e a Juventus, né, acabasse sendo classificada igual, ia ser cobrado esse cartão vermelho? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que assim, um tipo de lance que tem que ter um pouco de bom senso, assim, sabe? Não tem que seguir tão à risca a regra, porque senão acaba perdendo a mão, né? Eu acho que talvez uma pressão que eu acho que seria mais justa é pressionar para que a regra fizesse mais sentido. Porque muitas vezes não faz sentido a regra. É muito interpretativa, né? Então... exato. Mas enfim, falando do jogo, o que a gente pode destacar dos brasileiros né, do Porto? O Otávio foi bem, mas também não marcou gol. Assim, o brasileiro de maior destaque para mim é o Pepe. Mas, né, enfim, a gente acaba... às vezes até um pouco injusto, né, não destacar o Pepe só porque ele se naturalizou português, mas, cara, eu volto a bater na tecla. Pra mim foi o jogador da partida, tanto o Juventus quanto o Porto, foi o melhor. Assim. Então o Porto armou uma linha de 5 atrás ali, a famosa retranca. Né? Jogou no... E tirou, né? 10-0. Eu vi assim que o pessoal tá criticando muito o Quadrado, mas ele era a única válvula de escape do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid... Do Real Madrid não, da Juventus, né? A gente tava falando que o Cristiano Ronaldo sempre vem Real Madrid na cabeça. Mas assim... A Juventus era só chuveirinho na área, né? Morata e Cristiano Ronaldo, aliás, Morata, né? O que vem na tua cabeça quando eu falo Morata? Impedimento, né? Impedimento. Como é que não? O cara é o único que fez um hat-trick impedido. Ele marcou 3 gols na partida, os 3 impedidos.
Mas enfim, daí não deu pra Juve, né? Acho que a Juve fez até no segundo tempo melhorou e deu uma equilibrada na partida, né? Principalmente depois da expulsão, conseguiu fazer os 2 gols. Porque o Chiesa salvou ali, né? Mas vou dizer que mereceu, acho que o Porto mereceu passar, né? Não foi sim. só digamos, na sorte, entre aspas, não, o Porto mereceu. Não, nunca é sorte. Você passa a oitavas de final da Champions, dificilmente vai ser sorte, né, cara? Então o Porto, muitos vão falar, né? Mas jogou na retranca. Tá, mas era o que tinha que fazer, né? Então assim, você tem que fazer o que tem que fazer pra passar. Nem sempre vai dar pra você jogar bonito. E o Porto também não é um time de jogar muito bonito. O Porto é mais efetivo, né? Então fez o que tinha que fazer. O Conceição soube armar ali, principalmente depois da expulsão, um time né? muito físico esse time do Porto, impressionante. Exato. Então fez o que tinha que fazer, passou, mérito total da equipe portuguesa. Até engraçado uma situação depois do jogo, né? Que a gente dá pra citar, que o Conceição foi dar a coletiva dele e não tinha nenhum jornalista na coletiva. É um desrespeito, né? Mas aí depois eu acabei lendo, porque pra quem não assistiu, né, o que aconteceu foi que a coletiva ia ser feita né, via internet, via aplicativo Zoom, e o Conceição chegou na bancada aqui e tal, esperou uns 15 segundos, não tinha ninguém. Então ele falou, vamos embora. Pegou e foi embora, e não teve coletiva porque não tinha ninguém presente. Mas depois um jornal português explicou o que aconteceu, de que pelo menos os jornalistas desse jornal, eles não conseguiram acessar o Zoom, não tiveram acesso à plataforma. Então especula-se que o mesmo aconteceu com todos os outros jornalistas. Então não é que não tinha nenhum jornalista lá, mas eles não conseguiram entrar na sala do Zoom. Então retiro a minha crítica. Então, não foi desrespeito, foi um erro. Foi um erro técnico, um erro, né? da assessoria de imprensa do Porto. Não se sabe de quem, mas foi um erro técnico. Acontece, né? Nesse tempo de tudo à distância, enfim, a pandemia teve que se adaptar. Todo mundo teve que se adaptar, né? Então a gente mesmo já foi fazer entrevista via Skype, via aplicativos, e aconteceram erros. Faz parte, foi o que aconteceu nessa, mas é curioso, porque naquele momento ninguém sabia. O próprio Conceição, ele até perguntou pro assessor, falou, mas não tem nenhum português para fazer pergunta? O assessor falou, não, então vamos embora. E foram embora. Mas é porque teve um erro técnico, mas foi curioso. Quem não viu, veja, tá no YouTube. Uma bela observação, foi bem curioso isso mesmo. Só pra gente fechar sobre essa partida, falando um pouco do Arthur, né, que começou a partida pela Juventus como titular, e recebeu algumas críticas, né, as críticas de sempre, que ele estava passando a bola muito pro lado, precisava um pouco mais de, digamos, ser incisivo, assim, né? E eu não concordei muito com isso. Acho que ele fez uma partida bem boa. Acho que ele era um cara que estava conseguindo ditar o ritmo da Juventus bem. Principalmente no primeiro tempo, ele estava conseguindo, assim, armar mais o jogo. Mas não adianta a gente querer que ele mude o estilo de jogo dele, né? Ele é um cara que ele tem mais essa característica de tocar perto, tocar curto, e não dá pra querer que o cara seja o Pirlo, entendeu? Ele não eu acho que esse é muito um fator que vai pesar contra o Arthur nesse momento, né? Porque o treinador dele é o Pirlo. Cara, o Pirlo, pra quem não viu o Pirlo jogar, procura os melhores lances do Pirlo no YouTube. Era lançamento, cara, parecia... Quem assiste futebol americano, aqueles lançamentos longos do... O que eu acho que falta pro Arthur não é nem esse passe mais vertical, como a gente fala. É ele... carregar um pouco mais a bola em direção ao gol, assim, né? Eu acho que ele é um cara ainda que ele é entra pouco na área, chuta pouco a gol. Pra mim esse é o problema, o que falta pra ele se tornar um jogador top da posição dele no mundo, né? Porque hoje ele é um grande jogador na posição dele, mas ele não é um top dos tops, né? Porque ele passa muito bem a bola, ele melhorou um pouco na questão de digitar o ritmo, porque antes o passe dele ele não era só curto, era um passe que às vezes era devagar, né? Não era com muita velocidade, então ele tirava um pouco da velocidade do time. Eu acho que ele não faz mais isso, acho que ele está conseguindo se adaptar ao estilo de jogo da Juve, e não é à toa que ele virou titular, ele começou a principal partida do ano da equipe como titular. Então acho que foram críticas um pouco injustas, não sei se ficou meio confuso minha tese, mas enfim, o pessoal entendeu. O Arthur realmente, ele é um excelente jogador. Quem assistiu o cara jogando no Grêmio, naquele Grêmio que tinha o Luan em alto nível também, depois não apareceu mais, mas o cara não esquece como é que joga, né? O Arthur, cara, ele come a bola se ele quiser. Mas realmente eu acho que falta um pouco de adaptação para a Juventus. Ele não conseguiu se adaptar. Até mesmo no Barcelona ele já não estava sendo aquele Arthur, entendeu? Então acho que falta um pouquinho de adaptação para o momento que ele está vivendo, que é o futebol europeu. Talvez ele não tenha entrado no ritmo. Eu acho que no Barça, sim, uma questão que acontecia, o pessoal também pode opinar aí nos comentários, enfim, compartilhar a opinião. Ele estava num time muito capenga, né? Porque ele não é um jogador que tem como característica, também tem como valência a força física, né? E essa era a principal carência do time do Barcelona. Era um time que tinha Suárez, que tinha Rakitic, tinha Busquets, tinha Messi, tinha Piqué, né? Então são jogadores que já estão um pouco velhos, não tem tanta intensidade, não tem tanta velocidade, força física.
E o Barcelona precisava de caras assim que pudessem, daqui a pouco, qual que seria a palavra? Agora não me vem na cabeça, me deu um branco, mas compensar essa falta de fisicalidade do Barça, né? Então era por isso, inclusive, que o Arturo Vidal jogava muitas vezes e não o Arthur, né? Se fosse pegar as partidas, por exemplo, do Barcelona nas 2 últimas desclassificações da Champions, tirando essa última contra o PSG, que foi Liverpool e foi a Roma, eu acho. Foi o Bayern, né? Desculpa, Aquele jogo foi antes do histórico. Bayern, desculpa. Foi o Liverpool e a Roma. Nessas 2 partidas o Arthur foi reserva, né? Então mostra... Agora acho que eu tô confundindo, porque contra a Roma acho que ele nem tava. Enfim, acho que contra o Liverpool, então. Contra o Liverpool ele foi reserva nas 2, né? Então mostra que tudo que os técnicos queriam naquela época era fisicalidade, né? E o Arthur não oferece isso. Então, eu acho que tem um pouco também de algumas coisas que ele precisa entender, melhorar no jogo dele, mas ele também pegou alguns times que não estavam muito com contexto favorável, né? Mas é aí que a gente vai diferenciar o bom jogador do jogador excepcional, né? Porque o jogador excepcional, por mais que ele chegue num time que não tá favorável, o cara vai chamar a responsa. Ele vai falar, vamos arrumar isso aqui, vai colocar a bola debaixo do braço e vai fazer acontecer. Ele não fez isso, nem na Barça, nem na Juventus. Então, esse é a diferença que eu quero colocar, né? Ele é um bom jogador, é indiscutível, mas ele não é aquele jogador excepcional. E para ele chegar nesse nível, ele tem que fazer essa adaptação. É bom esse contraponto, né? Eu acho que essas diferentes opiniões enriquecem a discussão, né? Mas enfim, então vamos fechar o último jogo das quartas da Champions aí para falar de todos, né? Dortmund e Sevilha, 2-2 no Signal Iduna Park. Haaland fazendo mais 2 gols, né? O cara chegou a 10 gols nessa Champions, artilheiro da competição disparadamente. Haalandinho tá voando, né? Fez 2 gols no fim de semana e fez mais 2. Exatamente, teve dois brasileiros nessa partida aí que não... No do Sevilha, que também não tiveram grande atuação, não fizeram cagadas assim, que foi o Fernando e o Diego Carlos. Mas eu acho que a gente, mesmo não sendo brasileiro, a gente precisa falar um pouco do Haaland, né? Porque o cara tem jogado muita bola. Pois é. Pergunta-se já pra onde ele vai, né? Porque o Dortmund, com todo respeito, tá ficando pequeno pro Haaland. Porque o Dortmund é um time que não tá disputando a ponta da Bundesliga. Tá na tabela, ela tá lá em cima, mas a gente sabe que não vai chegar em primeiro lugar, não vai ser campeão. Se classificou na Champions, mas, com todo respeito, o Dortmund não tem um time pra chegar à final da Champions. Só que o Haaland tá jogando num nível que é um nível competitivo para ganhar título. Então, assim, para onde vai o Haaland? Vai pro Real Madrid? Você deu a possibilidade do Barcelona, né? Não tem nenhuma conversa em relação a isso, mas realmente seria interessante ver o Haaland como o 9 do Barcelona. Seria bem legal. Principalmente se o Messi ficasse. E acho que ele vai acabar indo pro Manchester City. Essa é a minha aposta, né? Enfim, vai ser um time desses. Não tem muitas opções porque ele já tá com um preço inflacionado, né? Não que não seja justo, mas está inflacionado porque quem está na briga, a partir do momento que o Real Madrid diz que está interessado no jogador, o preço já sobe. Se não me engano é o Raiola que é empresário dele, né? O United se especula muito, mas com a relação que o Raiola tem com o United, eu duvido que ele leve para lá depois que aconteceu, que está acontecendo com o Pogba, né? Se vai, não vai, se é titular ou não é, enfim. Eu tenho muita vontade de ver o Haaland num time desses gigantes europeus, assim, Real Madrid, Barcelona. Isso é uma questão sobre ele que eu acho que o que mais me chama a atenção é a mentalidade que ele tem. Né? O cara, além de jogar muita bola, ele tem uma mentalidade muito vencedora. Assim, a famosa mentalidade vencedora, exato. O cara é focado. Você vê no olhar dele que ele quer marcar. Não tem, cara, cada jogada que ele pega a bola e vai pro ataque, ele só pensa em marcar gol. Ele pensa em marcar gol. Ele não pensa nem em tocar pro cara que tá do lado. E não é isso que ele quer. Ele quer marcar. E tá funcionando, pelo amor de Deus, o moleque não para de marcar gol. Então, e é muito cedo, desde muito cedo é que é assim, né? Não é agora que ele tem essa mentalidade. Ele chegou onde ele chegou no Dortmund, já com essa mentalidade que veio do Red Bull que ele estava antes, que veio, cara, desde das seleções de base da Noruega ele era assim. Teve um gol na Copa do Mundo Sub-17, se eu não me engano, Sub-20, que ele marcou, cara, tipo, absurdo. Ele marcou tipo uns 6, 7 gols assim na partida. O resultado terminou, acho que, sei lá, 15-16-0. Foi uma diferença absurda. O Haaland marcou muitos gols nesse mesmo jogo. Então você já tem que ligar uma luz e falar, esse cara é diferente. Exato. Então, chegamos a falar no mesmo momento. Mas é realmente porque, cara, não tem como se classificar o Haaland de outra forma. Vou aproveitar que tu tá aí rasgando cedo pro Haaland pra te fazer uma pergunta polêmica. Eita! Haaland ou Mbappé? Hoje? Hoje, Haaland. Eu concordo contigo. Haaland. Eu acho que eu acho o Haaland mais... A nossa boca pode ser calada, mas eu acho que futuramente Haaland vai ser... Eu acho o Haaland mais completo.
Eu tô me arriscando falando isso, porque eu sei que vai vir muita gente nos comentários aqui me xingar, mas eu acho que o Haaland é mais completo. Eu acho que ele é um matador e ele é rápido, talvez não tão rápido quanto o Mbappé, mas ele é muito rápido também. Se não for tão rápido quanto o Mbappé, tá quase ali. Cara, eu acho que o Haaland tem mais futuro. A única coisa que joga contra o Haaland é que ele é norueguês, né? Então assim, a gente dificilmente vai ver o Haaland disputando uma Copa do Mundo em alto nível, assim, no sentido de chegar numa semifinal e tal. Não, então vai ser difícil. Verdade. O Mbappé já é campeão mundial pela França. O que me chama a atenção nessa discussão, né? Porque nas últimas semanas aí se falou muito Haaland e Mbappé, os caras que estão pegando o bastão de Cristiano Ronaldo e Messi. E a gente não vê nem de perto um brasileiro ser falado, né? Claro, excluindo o Neymar dessa nova geração, né? Porque o Neymar eu acho que já está mais para a geração do Messi e do Cristiano do que para a geração do Mbappé e do Haaland. Mas é algo triste, né? A gente não olha para um desses meninos aí que surgiram do futebol brasileiro e pensa que pode fazer frente a um Haaland e um Mbappé, né? Não tem Rodrigo Vinícius Júnior. As grandes esperanças eram... O próprio Gabriel Jesus aí, que a gente tem criticado muito, mas Rodrigo... tudo na brincadeira, né? Mas... O Rodrigo e o Vini Júnior eram as grandes expectativas, né, dessa geração, assim, até porque vieram pro Real Madrid, contratações caras e tal, criou-se uma expectativa muito grande, mas não... Depois veio o Ranier, depois foi emprestado pro Dortmund, ele marcou o primeiro gol dele agora, semana retrasada. E tu não olha nem mesmo esses jogadores que estão no Brasil e que daqui a pouco podem ser vendidos ou negociados. É difícil, é difícil. Não olha um cara desse que chama os olhos. Eu acho que a gente tem uma boa geração de jovens vindo, eu realmente acredito, mas realmente não tem um que você fala, esse cara é o novo Ronaldo, esse cara é o novo Messi. Não tem, ainda não. Tomara que venha, porque faz falta, né, pô? Bom, enfim, então fechando de Champions, vamos partir para a Bundesliga, né? Porque a gente tem que fazer aquele merchan nas nossas transmissões, como você sabe, né? Tudo na brincadeira. Mas enfim, teve o clássico fim de semana com vitória espetacular do Bayern de virada, né? 4-2. Eu já nem critico mais o Borussia Dortmund, porque para mim, não sou torcedor nem fã do Borussia Dortmund, mas simplesmente um time que eu tenho simpatia, assim, né? Pela torcida, né? Pelo apostar nos jovens. Mas é uma decepção atrás da outra, né? O que tu assistiu o clássico, o que achou? Cara, o clássico começou com tudo ali, né? 2-0 pro Dortmund, eu achei, agora vai. O Haaland destruindo, né? 1 minuto, um gol, depois já fez outro com poucos minutos de diferença. Então, assim... Mas é isso que eu acabei de falar, né? O Haaland tá jogando num nível acima do time que ele tá. E ele tem uma coisa que o time dele não tem, que é a mentalidade. Exato. Também, na nossa boca pode ser calado e o Dortmund daqui a pouco chega numa final de Champions. Sei lá, né? Pode acontecer, né? Tem jogadores de qualidade. Agora, o maior problema desse Dortmund não é qualidade técnica, né? É mentalidade, parece que desligam, né? No próprio jogo, quando você via, 2-0, estão deixando os caras sonhar, né? A fim do jogo, tava todo mundo dentro da área, né? Os caras, quando acabou o jogo, os jogadores do Dortmund agradecendo, porque... Vira um desespero. Então, eu acho assim que o Dortmund, pra mim, é uma decepção, né? Então... Não, e o clássico foi... Quando 2-0 com 10 minutos de jogo, eu falei, opa, esse vai ser bom. Porque a gente sabe que o Bayern não vai deixar quieto. Eu até... Assim, tem até um tweet, desculpa, eu te interrompi de novo, mas tem um tweet muito engraçado daquele perfil Corneta Europa, que ele postou o seguinte, freguesia, esse negócio que acontece, agora eu não vou lembrar, mas era algo assim, que enfim, que isso que acontece entre o Bayern e o Dortmund não é freguesia, já tem outro nome, né? Porque o Dortmund é tão freguês do Bayern que... Não, teve um jornalista, Mário Monteiro, ele mantém aquele blog Alemanha FC, que é um dos nossos parceiros no aplicativo, inclusive. E no começo do jogo, quando o Dortmund abriu o placar, ele se arriscou também a se queimar e postou lá. Ele falou, Dortmund acabou de marcar os gols de honra da partida. Arriscado, O cara conhece, né? Conhece. Pô, é o que é, entendeu? Quando você vê o Dortmund 2-0 no início do jogo, você fala, o jogo vai ser bom. Mas o Dortmund vai ganhar? Acho que não. Então aí foi o que aconteceu. O Bayern foi lá e virou. Porque de um lado a gente tem o Haaland, que tem uma mentalidade inacreditável para um moleque, mas do outro tem o Lewandowski. Então, e tem um time que tem a mentalidade que não tem no Dortmund, entendeu? O Bayern hoje é uma máquina. Não hoje, né? Há muito tempo. Mas hoje, principalmente se comparar com o Dortmund, que teoricamente deveria ser o principal rival nacional, não tem como comparar mais. Com certeza. E até se o Bayern tivesse tropeçado nesse jogo, o Leipzig teria virado líder, né? Porque, agora só trazendo um pouco para vocês da tabela da Bundesliga, o Bayern é líder com 55, o Leipzig tem 53, né? Então,
tá bem pertinho, né? Não dá pra dizer que o campeonato acabou, que não vai ter emoção até o fim, porque eu acho que vai sim. Não, e uma coisa Mas que aí fica aquela pergunta, né? Se dá pro Leipzig chegar, se dá pra virar essa situação. Eu acho bem difícil, mas tem quem acredite. Não, a gente tá falando da tabela agora, antes de eu falar da minha opinião em relação ao Leipzig, só eu tô vendo a tabela aqui citar o Dortmund, né? Que tem 39 pontos, é o 6º colocado e tá pegando ali uma pré-classificação pra Liga Europa, né? Eu acho que o que pode contar a favor do Leipzig é que agora só tem a Bundesliga, tem a Copa da Alemanha também, mas só tem a Bundesliga pra se preocupar, né? Já tá fora da Champions, então são menos jogos, né? Seria legal ver o Leipzig campeão da Bundesliga. Seria... Acho que os alemães não gostariam muito, mas... Não, mas é uma questão de... Tem que mudar um pouco, né? Eu acho uma chatice o Bayern ganhar todo ano também. Não que não seja merecido, é óbvio que é. O Bayern destrói, tem um time muito superior. Todo ano vence. Vamos mudar um pouco, deixa o Leipzig ganhar, porque isso vai trazer mais competitividade para o campeonato. O meu palpite é que não vai ter jeito. Acho que o Bayern vence no fim. A gente sabe eu acho que a emoção vai ser mais né? pra gente ver quem fica com as vagas nas competições europeias, aí, principalmente com relação ao Dortmund, né? Porque realmente isso, né? O Dortmund não tá nem pegando uma vaga direta na Liga Europa hoje. Então... Bom, daí até voltando para aquela questão que tu disse do Haaland, se o Dortmund não pega nem Liga Europa, daí vai ter debandada, né? Pois é, porque aí Haaland o Haaland com vai certeza vai sair. A Pokal e a Bundesliga. Bom, e já trazendo então, a gente vai mostrar um panorama do quais vão ser as transmissões do OneFootball nesse fim de semana. Pra vocês anotarem no papel aí, né? Vou até pegar minha colinha, né? No sábado, às 11h30, tem o Werder Bremen e o Bayern de Munique. Essa é a 25ª rodada, tá? Todos os jogos que eu vou citar aqui tem narração do Dudu Monsanto e comentários do Gerd Wenzel, tá? Então, 11h30, Werder Bremen e Bayern de Munique no sábado. Às 14h30 depois tem o Dortmund e o Hertha Berlim. Bom jogo, né? Joguinho interessante pra gente acompanhar. E depois no domingo, né? Outro jogo interessante, na verdade é o segundo colocado contra o quarto. O RB Leipzig recebe o Eintracht Frankfurt às 11h30 da manhã de domingo, né? Então, olha, uma rodada interessante, né? Interessante. Aposto na vitória do Bayern, aposto num empate Dortmund e Hertha. Coitado do Dortmund. E aposto numa vitória do Leipzig. Eu vou de Bayern também, acho que o Dortmund ganha e acho que dá um empatezinho Leipzig e Frankfurt. Leipzig e Frankfurt, se o Leipzig não ganhar, dá um empate. Eu acho difícil o Frankfurt vencer, mas também não seria impossível, né? Bem em cima do muro, não tem problema nenhum. A gente mudou nossa opinião umas 5 vezes já nesses palpites, mas enfim. Gente, então, saindo de Bundesliga, vamos pra Ligue 1, que o campeonato tá mais emocionante, né? Esse sim tá com não podemos dizer risco, porque não é exatamente essa palavra, mas tá com chance bem grande de termos um campeão diferente, né? Já vamos ter agora ao fim de semana a 29ª rodada, e o Lille é líder com 62, Paris Saint-Germain tá com 60 e o Lyon é o terceiro com 59. Até o Mônaco ali com 55, acho que... O Mônaco tá numa ascensão, agora perdeu o último jogo, mas... Tá pra jogar na briga, no mínimo por Champions ali, né? Tá interessante esse campeonato francês, tá diferente das últimas temporadas. A PSG tropeçando muito, né? Até a gente comentou, eu e o Vitor, no último episódio do podcast, que... as tropeçadas do PSG que estão dando emoção, né? Não é tanto... Não dá pra desvalorizar o esforço do Lille e do Lyon, mas... Não dá, mas o Lille e o Lyon, eles vêm fazendo um campeonato regular e eles já vinham fazendo nas últimas temporadas também, né? Só que o PSG, nessa temporada, tá tropeçando no Nacional, coisa que não acontecia antes. Então isso deu possibilidade pro Lyon e pro Lille chegarem lá onde eles estão, né? Mas é legal ver o Lille lá em cima. É um pouco do que a gente tava falando do Leipzig na Bundesliga. É legal ver o Lille, um time que tem um orçamento muito inferior ao do PSG, que teoricamente era para ser o líder. É bom ver o Lille fazendo isso, porque justamente essa questão, né? Vai trazer competitividade, os outros times vão se ligar e falar, vamos se organizar, não precisa ter um investimento, né, absurdo igual tem o PSG para ser campeão. Então o Lille acabou de provar. O Lille, inclusive, eu não lembro de cabeça aqui, mas se eu não me engano tem um investimento inferior ao do Lyon. E o Acho Lille que tá com certeza tem, com certeza então tem. É bacana ver esse tipo de competitividade. Eu vou torcer para dar Tô torcendo pro circo pegar fogo em todos os lugares. Torci pro Barça conseguir levar pra prorrogação. Quando Tô torcendo pros campeonatos, pro Bayern não tropeçar, pro PSG tropeçar também, que é pra gente, né, ter emoção, né? Tá faltando emoção nesses campeonatos nacionais. E na Champions também, né? A Champions nem sempre oferece muita competitividade, principalmente nessa fase de oitavas de final. Quando a gente não tá torcendo pra nenhum dos times que tá em disputa, tem que torcer pra isso aí mesmo. Tem que torcer pra tudo pegar fogo, ir pra pênalti na final da Libertadores. A torcida é sempre assim. Bom, então vamos passar agora os jogos da Liga do fim de semana. Como eu disse, é a 29ª rodada. 29ª rodada, obrigado. Na sexta-feira,
conhecido como amanhã, às 17 horas, tem Reims e Lyon, né, com narração de Marco de Vargas e comentário de Mauro César Pereira. Daí no sábado, no dia 13, às 13 horas, Olympique de Marseille e Brest, com narração de Silva Júnior e comentário de Paulo Lima. E daí no domingo, dose dupla. Às 13h05, eu acho engraçado esse horário, 13h05, o Mônaco e o Lille, com narração de Luiz Alano e comentários de Gustavo Ribeirão. E depois às 17, PSG e Nantes fechando, com narração de Rob Porto, comentário de Mauro César Pereira. A gente fica na expectativa se o Neymar retorna nessa partida, né? Eu acho que ele vai começar no banco e vai entrar aí nos minutinhos finais. Eu ia falar isso, se fosse para ele... Tomara que ele retorne, tá na hora já, se estiver bem, né, fisicamente, óbvio, mas se retornar, não vai retornar como titular, né, todo mundo sabe, precisa pegar ritmo de jogo, vai entrar no banco e depois entra no decorrer da partida. Mas não sei, vamos ver o que o PSG costuma liberar os comunicados médicos, né, quase que toda véspera de partida eles liberam um comunicado médico avisando, vamos ficar de olho. Se o Neymar for entrar, sábado no máximo, o PSG já deve divulgar alguma coisa avisando. Fiquem ligados no Futebol, né? A gente vai... fica ligado no aplicativo, a gente divulga. Se sair liberação do PSG, cara, a gente é o primeiro a dar isso com certeza. Estamos entrando na reta final do nosso podcast hoje. Acho que o episódio ficou bem longo, né? Não tem aqui exatamente o tempo, mas olha... Quase uma hora. Pô, não, estamos falando bastante. Bom, vamos fechando então, né? Com melhor e pior, né? Como vocês conhecem esse nosso quadro, entre aspas. O que tu... Cara, que melhor elenca pra nós aí? O melhor eu já adiantei lá atrás, né? O melhor brasileiro da semana pra mim foi o Marquinhos e o Pepe. Do Porto, eu vou colocar ele aqui como um brasileiro, como se ele não fosse naturalizado português, porque eu acho que ele, na idade que ele tá, todo mundo já achou que ele estava em fim de carreira, o jogo que ele fez é um absurdo. E o Marquinhos, né, cara, como sempre, destruindo na zaga, salvou o PSG ali contra o Barcelona. O meu destaque negativo vai para o Paulo Otávio. Paulo Otávio, que a gente, inclusive, já falou com a gente aqui, já deu, né, a sua voz aqui no podcast. Mas ele deu uma entrada absurda, uma tesoura por trás, assim, cara. Levou um cartão vermelho, sim. Ele foi parar o lance, né, nos últimos minutos ali. Não tinha muito o que fazer, mas foi bem violento, né? Pois é, foi uma entrada feia, assim. Foi, pra mim... Ele nem fez uma partida tão ruim. A partida dele não foi ruim, mas a entrada dele, achei que foi desnecessária. Achei que ele exagerou na força. Acho que ele podia ter machucado o companheiro dele ali, né? Pois acho que não foi muito legal. Pois é, assim. Eu acho que hoje... Paulo Otávio com certeza já deve fazer essa análise também, de que ele passou do ponto ali. Quem não viu o vídeo pode entrar no aplicativo, né? Tem lá na nossa pequena galeria de melhores momentos da Bundesliga, tem lá a entrada do Paulo Otávio. Legal. Vejam lá. Bom, eu de melhor e pior eu vou melhor o Fabinho, né? Pra não repetir o Marquinhos. Gostaria também de citar o Marquinhos, mas eu escolho o Fabinho do Liverpool. E o pior eu vou de Diego Carlos, né? Não conseguiu parar o Haaland, não fez uma partida... A gente fica na obrigação de eleger um pior, né? Não dá pra dizer que o Diego Carlos jogou mal, mas ele, enfim, o Haaland brilhou, né? O atacante do time que ele tá jogando contra brilhou, então acho que não tem muito o que fazer, né? Não segurar o Haaland... Esse é o meu destaque negativo. Já não é bem um demérito, assim, porque é o Haaland. Então o cara tá chegando num patamar de que se ninguém segurar ele, beleza, é o Haaland. Exatamente. Bom, acho que a gente vai fechando então, né? Ficamos por aqui. Gente, obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Vocês sabem que semana que vem, na quinta-feira, tem mais. Até a próxima então. Tchau. Valeu, tchau, tchau.